Você lembra quando esses vilões pareciam simplesmente invencíveis? Mas deixa eu te fazer uma pergunta mais desconfortável. E se o mais cruel deles não for o mais forte? E se a verdadeira maldade não estiver no poder, mas na intenção? Ao longo da história de Dragon Ball, nós vimos impérios caírem, planetas explodirem e universos serem apagados. Mas hoje, não vamos falar de poder. Vamos falar de crueldade. Daquela que não nasce da necessidade, mas do prazer. Daquela que não destrói por estratégia, mas por escolha. E talvez, no final desse ranking, você perceba que a maldade em Dragon Ball é muito mais humana e assustadora do que parece. Vamos começar. Em quinto lugar, o demônio que ensinou o mundo a sentir medo. King Piccolo. Antes de Frieza, antes de deuses insanos, antes de criaturas criadas em laboratório, existiu ele. O Rei Piccolo não queria dominar o universo. Ele queria algo mais simples e talvez mais cruel. Ele queria governar através do terror. Ele libertou criminosos, executou lutadores lendários, matou Shenlong sem hesitar e fez questão de anunciar ao mundo que a esperança tinha acabado. Mas aqui vai a pergunta. O que é mais cruel? Destruir um planeta ou destruir a esperança dele? Piccolo Daimao entendia algo que muitos vilões depois dele não exploraram com tanta frieza. O medo coletivo é mais poderoso que qualquer rajada de energia. Ele não queria apenas vencer Goku. Ele queria que as pessoas aceitassem que não havia mais salvação. E isso é perverso. Porque quando alguém mata por impulso, é brutal. Mas quando alguém mata para construir um sistema de terror, isso é calculado. Agora pensa comigo. Se Goku não tivesse aparecido, quanto tempo aquele mundo teria sobrevivido emocionalmente? O quinto lugar vai para ele não pelo nível de destruição, mas porque ele inaugurou o conceito de crueldade consciente na franquia. E o que vem a seguir eleva isso para outro nível. Em quarto lugar, a criatura que aprendeu a ser cruel observando os outros. Cell. Cell não nasceu mal. Ele foi projetado. Carregava células de Goku, Vegeta, Frieza, Piccolo e até dos próprios vilões que o antecederam. Ele era literalmente a soma da violência daquele universo. Mas o que torna Cell cruel não é apenas o que ele fez, é como ele fez. Ele não destruiu cidades por necessidade. Ele absorveu pessoas lentamente, uma a uma. Transformou o terror em espetáculo. O torneio de Cell é um dos momentos mais perturbadores da série, porque ele poderia simplesmente ter eliminado todos. Mas não. Ele quis brincar. Ele deu tempo, deu regras, deu esperança e depois esmagou tudo. Você já parou para pensar por que ele criou o torneio? Não era só para testar seu poder. Era para provar superioridade. Era para assistir ao desespero crescer. E o momento mais cruel? Quando ele entrega a luta final para uma criança. Ele força Gohan a despertar dor. Ele provoca. Ele manipula. Ele tortura emocionalmente até arrancar a reação que deseja. Isso não é instinto. Isso é sadismo intelectual. E aqui surge uma questão incômoda. Cell era mau? Ou era o reflexo da violência que os próprios heróis ajudaram a construir? Talvez a crueldade dele seja também um espelho. Mas se Cell brincava com a dor, o próximo não precisava nem disso. Em terceiro lugar, o caos puro. Kid Buu. Kid Buu não negocia, não provoca, não cria jogos. Ele simplesmente apaga. Ele destrói a Terra com uma naturalidade assustadora. Ele extermina bilhões em segundos e não demonstra nada. Nenhuma raiva, nenhum prazer, nenhuma justificativa. E talvez isso seja o mais perturbador. Porque a crueldade de Kid Buu não é psicológica. Ela é existencial. Ele representa o mal sem propósito. Deixa eu te perguntar. O que é mais assustador? Um vilão que te odeia
ou um vilão que nem sequer reconhece sua existência. Kid Buu ri enquanto massacra. Ele se diverte com a própria destruição. Ele não busca poder. Ele já é o fim. Mas aqui está o detalhe que poucos comentam. Ele não sente culpa. Ele não sente conflito. Ele não sente nada. Ele é o vazio. E quando a destruição vem de alguém que não tem emoções, não existe negociação possível. Mas ainda assim, ele fica em terceiro lugar. Porque os dois primeiros não apenas destroem vidas, eles destroem significados. E o próximo leva isso para um nível quase filosófico. Em segundo lugar, o vilão que acreditava estar salvando o universo. Zamasu. Zamasu não é um monstro irracional. Ele é um idealista. E isso o torna infinitamente mais perigoso. Ele observa os mortais, vê guerras, violência, egoísmo, e chega a uma conclusão simples. O problema do universo são as pessoas. Então ele decide corrigi-lo. Não por prazer, não por sadismo, mas por convicção. E aqui está a pergunta que dói. Quantas atrocidades na história aconteceram porque alguém acreditava estar fazendo o certo? Zamasu mata seu próprio mestre, rouba o corpo de Goku, apaga linhas do tempo inteiras e justifica tudo como justiça divina. Ele não vê sofrimento. Ele vê purificação. A justiça, o sublime. E quando alguém acredita que é moralmente superior, qualquer atrocidade se torna aceitável. Isso é assustador porque é real. Kid Buu é destruição irracional, mas Zamasu é destruição racionalizada. Ele discursa enquanto extermina. Ele fala sobre paz enquanto elimina famílias inteiras. E quando finalmente perde, ele não aceita. Ele se funde com o próprio universo. Ele tenta se tornar absoluto. Me diz uma coisa. O que é mais cruel? Um tirano que sabe que é vilão, ou alguém que se vê como herói enquanto apaga a existência dos outros? Zamasu quase ocupa o primeiro lugar. Mas existe alguém que transformou a crueldade em arte. Em primeiro lugar, o imperador do terror. Frieza. Frieza não é caos, não é idealismo, não é instinto, é escolha. Ele governa planetas, escraviza raças, extermina civilizações inteiras, por medo de perder poder. Ele destrói o planeta Vegeta não porque precisava, mas porque temia uma lenda. Ele ri enquanto tortura. Ele brinca enquanto mata. Ele prolonga o sofrimento porque gosta. E aqui está o detalhe que o coloca acima de todos. Frieza entende a dor. Ele sabe exatamente o que está causando. Ele sabe o que significa perder. Ele conhece o medo. E ainda assim, escolhe infligir isso nos outros. Lembra da morte de Vegeta em Namekusei? Ele não precisava prolongar aquela humilhação. Ele não precisava esmagar o orgulho de alguém que já estava derrotado. Mas ele fez. Porque para Frieza, vencer não basta. É preciso quebrar. E deixa eu te perguntar algo desconfortável. Se Frieza tivesse nascido em outro contexto, ele teria sido diferente? Ou a crueldade dele vem justamente da consciência de superioridade? Frieza representa algo muito humano, o prazer em dominar. Ele não destrói apenas corpos. Ele destrói autoestima. Ele destrói identidade. E diferente de Kid Buu, ele pode evoluir. Ele pode negociar. Ele pode fingir lealdade. O que significa que sua crueldade é estratégica. Ele é o tipo de vilão que poderia governar por séculos, que poderia manipular alianças, que poderia sorrir enquanto planeja sua próxima traição. E talvez seja por isso que ele retorna tantas vezes. Porque o mal consciente nunca desaparece completamente. Agora deixa eu inverter a pergunta. Será que esses vilões são realmente os mais cruéis? Ou são apenas reflexos amplificados das falhas dos próprios mortais? Rei Piccolo nasceu da parte sombria de Kami. Cell foi criado por obsessão científica.
Kid Buu é o caos primordial. Zamasu é o orgulho divino. Frieza é o medo travestido de supremacia. No fundo, todos representam algo que existe dentro das pessoas. E talvez seja isso que torna Dragon Ball tão marcante. Não é só sobre força, é sobre escolhas. Se você tivesse o poder de Frieza, o que faria? Se pudesse julgar o universo como Zamasu, resistiria? Se fosse puro instinto como Kid Buu, haveria controle? A verdadeira pergunta não é quem é o mais cruel. É, até onde alguém iria se tivesse poder absoluto? E agora eu quero saber de você. Você concorda com esse ranking? Mudaria a ordem? Colocaria alguém acima de Frieza? Comenta aqui embaixo qual vilão, na sua opinião, representa a forma mais assustadora de maldade. Porque no fim, o vilão mais cruel não é aquele que destrói mais, é aquele que escolhe destruir. Se você é fã raiz de Dragon Ball, deixa o like e se inscreve no canal para ter acesso a mais vídeos como esse.